Salve, salve, nesse narrado, como é que você tá? Meu padrão, se liga só, velho. Trouxe aqui uma questãozinha. O meu objetivo é adoçar o seu dia, tá? Uma questãozinha assim, pra você amaciar a alma, pra você fazer com muita tranquilidade, tá? Então, no entanto, é uma questãozinha que se você tomar cuidado, se você não tomar cuidado, você cai nela, velho. Você cai, tá? Tem um detalhezinho aqui, importante nela, que muitos padawans acabam deixando despercebido. Passa despercebido. Então, se liga só, vamos lá, que eu vou te conduzir ao longo desse raciocínio e vamos ver se você vai ou não cair nele, tranquilo? Então, se liga só, bora ao problema. Nós temos o seguinte, ó, os números 1447, 1005 e 1231, eles possuem algumas características em comum. São elas: possuem exatamente 4 algarismos, começam com o algarismo 1 e, última característica, possuem 2 algarismos repetidos. Tá, 2, não 3, não 4, sempre 2. Olha lá, ó. 4, 4, 0, 0, 1, 1. Pronto, né? Beleza, ok. Eu quero saber quantos números, né? Quantos são os números com essa mesma característica, né? Ou seja, eu quero saber quantos números desse daqui existem. Tá. E aí, né? E aí que eu vou ter que fazer o seguinte, né? Como você faria esse problema, Padawan? Como é que você começaria? Pô, eu começaria o seguinte. Eu começaria aqui dividindo em 2 casos, tá? Porque quais são os 2 casos? Porque como ele sempre começa com o número 1, esse número 1 aqui, ele é fixo. Então, como tem que ter 2 números repetidos, o que pode acontecer? Pode acontecer 2 coisas. Pode ser que tenha mais um número 1 aqui, como é o caso, por exemplo, do 1231, né? E aí já garante os 2 números repetidos. E você tem que escolher 2 diferentes. Ou, desses 3 algarismos remanescentes, 2 deles têm que ser iguais. Como, por exemplo, você tem aqui o 44 e aqui o 00, né? Ah, pessoal, então vamos dividir esses 2 casos aqui? Vamos. Tá, então vamos começar com qual? Por exemplo, eu vou começar aqui com o que 1 é o algarismo repetido. Ah, então aqui, ó, eu vou colocar um x e um y, né? Então, eu vou selecionar o algarismo 1, que ele vai ser o algarismo repetido. Aí eu vou colocar um x, que é diferente do 1. E vou colocar um y, que é diferente do x e do 1. Ah, tá. Então, beleza. Então, eu te pergunto, quantos são os números dessa maneira aqui, meu padawan? Pô, aí é que tá. Vamos lá? Ó, o 1 é uma maneira só, não tem jeito, né? Ele já está escolhido. Tá. Agora, para você escolher esse algarismo aqui, ó, x, são quantas possibilidades? São 9, né? Por quê? Todos os 10 algarismos, com exceção do 1. Ah, então são 9, beleza. 9 possibilidades, perfeito. E o y, pô, o y vão ser 8, né? Sim, 8, por quê? Porque não pode ser nenhum, nem o 0 que você já escolheu, né? São 10, tira 2, ficam 8. Ah, tá, então beleza. 8. Para aqui, meu padrão, cuidado, hein, velho? Não vai cair aqui não, hein? O que você tem que fazer? Pô, professor, 1 não precisa ser o segundo algarismo, né? Você pode permutar esses algarismos. Exatamente. Então, quantos algarismos você tem aqui, ó, que podem permutar? Esse daqui não pode permutar não, hein? Esse aqui tem que ficar fixo. Então, quantos são aqui os que você pode permutar? Ah, professor, aqui, como são 3, eu posso mandar um 3 fatorial, né? Que é 6. Perfeito? Então, você vem aqui e multiplica por 6. Tranquilo ou não? Fez sentido para você? Pois é. Não, né? Tem um erro aqui. E você tá lá assim, né, velho? Não é isso mesmo, professor. Entendi. É isso mesmo. Pois é, né, velho? Tem que tomar um cuidado aqui, porque tem coisa errada aqui. É sutil, mas tá errado, tá? Por que tá errado? Porque é o seguinte, né? Imagine só. Né? Tem que tomar muito cuidado. E essa aqui é uma dica muito preciosa que eu te dou. Quando você vai fazer um problema de combinatória, pegue casos específicos e se pergunte se você contou. Por exemplo, ó, digamos que eu tenha, que eu considere esse caso aqui, ó. Quando eu pego x igual a 3 e o y igual a 4. Ah, tá bom, beleza, né? Quando eu coloquei aquele 6 fatorial, meu padrão, significa que eu estou permutando esse XYZ, né? Perdão, esse 1XY, que no fundo faz sentido, né? Faz sentido sim.
Professor, pode ser 1yx, pode ser x, pode ser x, 1y, x, y1, pode ser yx1, y1x. Beleza, são 6, tá? Mas vamos pegar só esses dois primeiros casos aqui, ó. Só esses dois primeiros, tá? Ó. Vamos pegar esses dois primeiros casos aqui, ó. Olha só para você ver a sutileza, né? De quando a gente deixa um vacilo passar. Isso é muito comum em problemas de análise combinatória, tá? Então, por exemplo, ó, digamos que você tem aqui, ó, primeiro caso, vamos colocar o x igual a 3 e o y igual a 4. Então, por exemplo, pô, você contou aqui, ó, o caso 1, 3, 4. Contou. E aqui embaixo você contou o caso 1, 4, 3. Contou. Tá, então assim, ó, ao colocar o x igual a 3 e o y igual a 4, esses dois casos foram contados. Ah, tá. Mas e quando você considerou o caso x igual a 4 e o y igual a 3? Aqui, ó, x igual a 4, y igual a 3. Ah, pessoal, entendi. Então, peraí, ó. Quando eu considerei o x igual a 4 e y igual a 3, ao fazer xy, eu contei o caso 4, 3. E contei também o caso 3, 4. Então, você está vendo que eu contei coisa repetida aqui, né? Você não pode permutar o x com y, porque quando você permuta o x e y, o x, quando é 3 e o y é 4, vai gerar os mesmos casos de quando o x é 4 e o y é 3. E claro, eu coloquei aqui um exemplo para você entender, né? Por exemplo, esse número aqui, ó, 3, 4. Quantas vezes ele foi contado? Pô, ele foi contado 2 vezes, né? Quando o x é 3 e o y é 4, e foi contado também quando o x é 4 e o y é 3. Ah, pessoal, e o número 6. Ele foi contado 2 vezes. Uma quando o x é 7 e o y é 6, e outra vez quando o x é 6 e o y é 7. Fez sentido para você ou não, meu padrão? Tranquilo, tá, pessoal? Entendi. Então significa que eu estou contando tudo ali de forma dobrada, né? Era só fazer aquela mesma coisa que a gente fez, só que multiplicar por 6, né? Multiplicar por 6, que é 3 fatorial, e dividir por 2. Beleza, é uma maneira de pensar. Ou você pode simplesmente pensar assim, ó. O número, ele tem que ser 1xy. Tá, mas ele pode ser 1x, 1y, ou então ser da maneira 1x, y, 1. Sem preocupar em trocar o x com y, você está pensando apenas assim, ó, aonde eu vou colocar os dois números iguais e aonde eu vou colocar os dois números diferentes. Só isso. Pronto. Dessa maneira você consegue driblar isso daí, né? Ó, observe que agora não tem ninguém contado repetido, né? Aqui só tem um caso, aqui só um e aqui só um. Aqui você não tem casos repetidos um com o outro. Perfeito? Por quê? No primeiro caso, os dois uns estão na primeira posição. No segundo caso, na primeira e na terceira. No terceiro caso, na primeira e na última. Ah, pessoal, entendi. Então, você pode pensar que, na verdade, esses casos aqui, ó, são o quê? São 9 vezes 8 de escolher o x e o y e multiplica apenas por 3, né? Porque eu tenho aqui 3 maneiras de escolher aonde nós vamos colocar esses algarismos. Ah, pessoal, entendi. Então, vai dar 72 vezes 3, 210, mais 6, 216. Tá. Só que tem uma outra possibilidade, né? Que possibilidade é essa? Né? E tem que tomar bastante cuidado também, né? Que é o seguinte, pessoal, pode ser que o número repetido não seja 1, exatamente. Então, você vai ter que escolher outros 2 dígitos, né? Um para ficar igual, por exemplo, x, e o terceiro diferente. Pessoal, bacana, né? Então, aqui eu tenho que selecionar, né? Ver de quantas maneiras eu posso colocar. Exato. Aqui, meu padrão, você já pode ir mais tranquilo. Porque aqui não tem como você contar repetido. Por quê? Porque o número x você está escolhendo 2 algarismos dele, enquanto do y você está escolhendo apenas um algarismo. Então não tem como você contar
coisas repetidas aqui. Como assim, professor? Ó, você pensa, pô, eu tenho que escolher ali o número x. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 9. Qualquer um que não seja 1. E o y? Ah, o y eu posso escolher de 8 maneiras. Tenho que permutar? Claro que eu tenho que permutar. Mas aí você pensa assim, pô, de quantas maneiras você pode permutar esses números aqui, ó? É 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Você lembra das letrinhas repetidas? Né? É um anagrama com 3 letras e 2 repetidas. É claro que aqui você consegue visualizar caso a caso. Ah, pessoal, então os casos aqui são x, xy, x, yx e yx. Fez sentido não? Ah, entendi, professor. Então eu tenho que multiplicar isso daqui por 3 ainda, exatamente, né? Porque para cada escolha do x e do y, você tem 3 maneiras de arranjar esses números. Naturalmente dá o mesmo resultado que aqui em cima, né? Não pela mesma lógica, mas numericamente foram os mesmos valores. Então, 9 vezes 8 vezes 3 vai totalizar 216, né? Claro, o que eu faço com esses dois casos? É só eu somar. Ou seja, eu tenho ali 216 mais 216, que totaliza 432 números. Fez sentido ou não, meu padawan? Tranquilo? Então, um jeito bem tranquilo, né? Para a gente resolver esse tipo de problema. Um problema simples, mas que se você não tomar cuidado, né, a análise combinatória é sempre muito traiçoeira, né? Então, sempre tome muito cuidado. Fechou, não, meu padawan? Um beijo para você e até o próximo episódio.